Você já parou para pensar que a história que te ensinaram na escola pode estar com os números completamente errados? E pior, que você, sim, você que está assistindo agora, pode ser descendente direto de um dos maiores vilões da humanidade? Hoje a gente vai falar de ciência, estatísticas e verdades desconfortáveis. Vamos analisar os números reais por trás das maiores tragédias do mundo e descobrir como a genética provou que o mundo é muito menor do que a gente imagina. Vamos começar agora com um soco no estômago. Quem realmente matou mais na história? Quando a gente fala de vilões, o primeiro nome que vem à cabeça é Adolf Hitler. E com razão, o nazismo foi uma máquina de extermínio que matou cerca de 20 milhões de pessoas. É um número monstruoso. Mas se olharmos para a ciência dos dados históricos, o cenário fica ainda mais pesado. Os regimes comunistas do século XX, somando a China de Mao Zedong e a União Soviética, chegaram à marca absurda de 100 milhões de mortos. É 5 vezes mais. A diferença polêmica aqui é o como. Enquanto o nazismo focou no extermínio industrial direto, o comunismo matou a maior parte através de fomes catastróficas e engenharia social fracassada. E por falar em ignorância científica que mata, olha o que aconteceu na China. Mao mandou matar todos os pardais porque eles comiam grãos. O resultado? Sem pardais, os gafanhotos perderam seu predador natural e dizimaram as plantações. Essa falha biológica básica causou a maior fome da história da humanidade. Se você acha que as guerras religiosas foram as piores, os números vão te surpreender de novo. Muita gente fala das cruzadas, que mataram cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente? É. Mas você já ouviu falar da conquista islâmica na Índia? O historiador K.S. Lal, usando dados de queda populacional da época, estima que cerca de 80 milhões de pessoas teriam morrido nesse período. E a Inquisição? Aquela que a gente imagina com fogueiras em cada esquina? Pois é, a ciência moderna abriu os arquivos do Vaticano e descobriu que, em vez de milhões, a Inquisição espanhola matou cerca de 3 a 5 mil pessoas. O resto foi propaganda política que virou verdade histórica. Agora esqueça os números de mortes e vamos falar do seu sangue. Existe um estudo genético famoso que diz que 16 milhões de homens no mundo são descendentes diretos de Gengis Khan. Isso é 1 a cada 200 homens. Mas eu vou te provar agora que esse número é uma mentira, por ser baixo demais. Os cientistas chegaram nesse número rastreando o cromossomo Y, que passa de pai para filho. O problema é que, se uma mulher nasce nessa linhagem, o rastreio da ciência apaga, mas o sangue dela continua lá. Pela lei dos grandes números, se a gente incluir as filhas, netas e as bisnetas de Gengis Khan, o número de descendentes não é de milhões, é de bilhões. Pense comigo, Gengis Khan viveu 800 anos. Ele e seus filhos tinham centenas de concubinas e dominavam a região mais populosa da Terra. Com a globalização, o sangue se misturou. Hoje, se você tem qualquer ascendência asiática, europeia ou até indígena americana, a matemática diz que é quase impossível você não ser um neto de Gengis Khan. E tem mais, a ciência descobriu que o crime violento não é só culpa da sociedade, mas da química. No século XX, o chumbo era usado na gasolina. O chumbo é uma substância neurotóxica e frita a parte do cérebro responsável pelo controle de impulsos. O gráfico é perfeito. 20 anos depois que um país começava a usar o chumbo, o crime disparava. 20 anos depois que o proibiam, o crime despencava. A ciência provou que estávamos envenenando a humanidade e criando assassinos sem querer. A história não é feita de mocinhos e vilões, é feita de dados, biologia e genética. E a maior lição que a ciência nos ensina é que estamos todos conectados, seja pelo sangue de um conquistador ou pelas moléculas de chumbo no ar. Se você gosta de ver a história por esse ângulo científico e sem filtro, já deixa seu like e me conta aqui nos comentários qual desses números mais te assustou. Eu leio todos e não esquece de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Até a próxima!